Estamos de volta, agora são 7h16, eu, Esther Atanásio, Marcelo Almeida, estamos aqui tocando o T-News e em março será realizada a terceira edição do Smart City Expo Curitiba, um evento sobre o futuro das cidades. Vai ser nos dias 23 e 24 de março no Expo Barigui. E para falar sobre esse assunto, hoje nós estamos conversando aqui no estúdio do T-News com o Beto Marcelino, que é engenheiro agrônomo por formação e sócio fundador da iCities, que organiza o evento e também promove a capacitação em cidades inteligentes. Você, ouvinte, que quiser participar dessa entrevista, é só mandar uma mensagem para a gente no número 41 99277 0063. Bom dia, Beto. Obrigada pela participação, por aceitar o nosso convite. Bom dia a vocês. Obrigado pelo convite, Marcelo. Eu espero poder contribuir um pouquinho aqui, já que aqui no preview da conversa que a gente já está sabendo, tem coisas bem legais aí que o Marcelo vem fazendo e provocando um pouco essa questão do que realmente pode ser uma cidade inteligente. Legal. Olha, interessante, eu estava hoje mexendo nas minhas coisas. Há muitos anos atrás, eu queria ser prefeito de Curitiba. Eu falei, cara, eu preciso entender a cidade do século XIX para começar a entender o que acontecia em 1850. Daí eu comecei a pegar minhas coisas, você vê. Então eu tinha aqui um estudo do plano diretor do Agache, 1942, o que era o plano Agache. Depois fala um pouco do Jaime Lerner, quando ele criou a Fundação Cultural. Aí eu estava vendo a história do transporte coletivo de Curitiba, que é muito louco para a gente entender o transporte de uma cidade. E nesse aqui eu falava o seguinte, você vê, então... Curitiba tinha de 1887 a 1912, a cidade era puxada por mula, né? E depois eu peguei mais para frente, uma coisa muito interessante. Em 1895, a gente imaginar Curitiba, tinha um homem chamado Boaventura Klepp. E ele chama um italiano chamado Santiago Colli, falou, olha, vou vender minha empresa de transporte público para você. Só que como eles não sabiam que já tinha petróleo no mundo e que já tinha motor de combustão, que estava lá o Daimler, estava lá o Mercedes, né, Mercedes Daimler, estava o cara da Ford, estava, sei lá, o cara da Renault, o André Michelin, que é já tentando inventar esse troço que tem combustão, né, pistão. Ele passou, Esther, foi na prefeitura, sentou o prefeito, sentou o tal do Boaventura Klepp, o Santiago Colli, falou, ó, eu estou vendendo o transporte público da cidade de Curitiba para você, e por 90 anos. Só? Não, concessão de 90 anos, mas os caras pensando em mula ainda, mas já tinha automóvel em outro lugar do mundo. Não tinha internet, não tinha comunicação rápida. E daí o que ele comprou? Ele comprou 18 quilômetros de linha, ele comprou uma estação de 6 mil metros quadrados, ele comprou 20 vagões, que eram viaturas abertas de passageiros, 16 vagões para carga, 2 vagões para mala postal, que são cartas, olha que coisa louca isso, né? E também vários para transporte de ferragem. Então vinha isso, 150 mulas, velocidade máxima, 18 km por hora. Qual que é o tipo de classe? Tinha classe, que tipo, se é a primeira classe, segunda classe, então sim, tinha a primeira classe, segunda classe, a segunda classe é que podia andar descalço. A primeira classe é quem tinha chinelo. E criança de peito não pagava. É criança que mamava, não pagava, que é muito louco. Então você vê, em 1903, Curitiba transportava por ano 680 mil pessoas. Em 1909, daí começou a vir um negócio chama-se a eletrificação das linhas. E vai indo. Eu estava lendo isso hoje de manhã. Incrível, né? Então você vai chegando, e chega daí em 1928, que é a primeira vez que tem um ônibus na cidade de Curitiba. Então, você vê o transporte da cidade e você vê aqui, eu tenho um estudo que chama-se o estudo da vadiagem, né? Então, assim, o cara que roubava calça jeans no varal do outro, né? A pessoa que fazia muito ruído, né? Assoviava muito alto, deixava o rádio ligado. Umas coisas assim tão... Então tinha códigos de postura, né? O código de postura é tão lindo, né? Aí tinha aqui a história dos leiteiros, dos padeiros. Aí tinha dos bosteiros também, porque não tinha tratamento de esgoto. Então você vai vendo o crescimento da cidade, a gente chega, pum! Chega agora que cidade inteligente. É um troço tão louco que até Smart Cities, né? A gente fala português, mas as palavras são em inglês. Sim. Conta pra nós, depois dessa... Já gastei muito tempo aqui. O que é essa Smart Cities que vai ter em Curitiba? Poderia continuar ouvindo, né? Acho que o público todo, quando a gente fala de cidade inteligente, escuta um pouco do que seria atualmente esse pensamento, essa construção de uma cidade melhor, passa pela história, né? As cidades, elas têm seus DNAs, então
Quando você fala tudo isso, a gente, claro, levando já para o lado assim do que a gente tem contemporaneamente falando, o Jaime, você citou aqui. O Jaime deixou um legado que nos surpreendeu e isso surpreende até hoje, porque o iSeeds nasce em junho de 2011 com o propósito básico de tentar mostrar mais uma vertente de desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, social para a cidade de Curitiba. Então a nossa empresa tinha uma pegada ligada às cidades, mas dentro das cidades acontece tudo, né? E quando a gente viajava, quando eu principalmente tive uma relação mais próxima com a Revista Nacional de Tecnologia da Informação, eu sou o diretor de Cidades Inteligentes da CESPRO, que é essa confederação brasileira dos empresários do ramo de software, né, que trabalham com a tecnologia da informação pura. Nesse momento eu comecei a perceber que aonde eu ia, vamos dizer, um evento da Gartner, que é uma grande consultoria de TI nos Estados Unidos, se eu falasse que era de Curitiba... Não, se eu falasse que era do Brasil, do Paraná, ok. Se eu falasse que era de Curitiba, já vinha alguém e falava assim, já ouvi falar, é a cidade do Jaime Lerner. Né? Seja onde esses encontros aconteciam ali em São José, na Califórnia, e em geral também em Orlando. Né? Então, toda vez que saía um artigo que era assinado por alguém de Curitiba, alguém da esfera pública que tinha alguma ligação com cidades, lembrava que Curitiba tinha tido um histórico recente que falava de sustentabilidade, transporte público de qualidade, de uma cidade organizada. Então hoje eu já falo que cidades inteligentes para mim são cidades mais organizadas. Elas estão em processo, desde desse momento que você passa aí de 1900 para cá, elas continuam se reorganizando, porque é natural esse movimento que a gente coloca como sprawl, que são as cidades que vão se espalhando, né? Hoje, com a pandemia, vocês percebem que a gente pode ficar lá na borda da cidade, não precisa vir todo dia ao centro, porque você tem uma conectividade relativamente boa que te oferece um conforto para trabalhar, até com a certeza de um resultado econômico igual a você estivesse trabalhando no centro. Só que para você chegar no centro... agora a nossa amiga colaboradora aqui, que abriu a porta para mim, ela falou assim, eu vim de Pinhais e cedo é super tranquilo, e é um município ao lado. Então, quando a gente fala disso lá em São Paulo, se você vem de Campinas, vem de Guarulhos, você fala, cara, eu fico 3 horas para chegar em São Paulo. Então, a gente tá numa cidade que tem sim que ser lembrado do seu histórico, porque a gente ainda percebe que a gente consegue equalizar um pouco do caos com o que a gente precisa para que a gente continue atraindo investimento para cá. Então, se você pousa no nosso aeroporto e você vem na velocidade que a gente considera boa para a cidade de Curitiba, chega num bom hotel no centro, você consegue ver um cara que vem analisar a cidade por esse aspecto também, que pode ser que ele retenha o investimento dele aqui. Porque ele faz isso em vários lugares do Brasil, né? Então, por que eu falo que uma cidade organizada ela pode ser uma boa menina dos olhos para atração de novos investimentos? Eu acho que Smart City passa muito por isso. Então, eu uso muito o exemplo de Barcelona. Barcelona, até as Olimpíadas de 92, era uma cidade europeia, na beira do Mediterrâneo, que tinha uma história muito legal de várias cidades ali compostas que estavam abaixo da superfície da cidade, né? Cidades turcas, gregas que estão ali ainda, e você tem depois um legado que fica das Olimpíadas, que é uma reconstrução da parte social da cidade. Então você muda a cidade de direção, você tinha uma cidade virada para Tibidabo, né, que era ali no lugar mais alto, na face da cidade, para o Mediterrâneo. Quando você troca a posição do porto de Barcelona, você começa a mexer na parte logística da cidade. Então você tira o impedimento que é o turista chegar de navio na cidade, para que ele possa usufruir da parte turística, e você coloca os empresários falando assim, opa, eu tenho um porto, então eu tenho um terminal de cargas, um aeroporto muito bom, e tenho toda uma história. Eu vou compor esse modelo e vou trabalhar nesse desenvolvimento econômico, retendo investimentos aqui. Então, em 2000, foi lançado aí, que vem, já que nós vamos falar do evento, para que todos saibam, o nosso evento, ele é filho, vamos dizer, do evento mãe de Barcelona, que acontece desde 2011, exatamente quando eu criei o iSeeds,
e fiz o primeiro fórum internacional na cidade para despertar essa questão que, quando a gente fala de mula aqui, a gente já tem um Hyperloop lá. O que é o Hyperloop? Hyperloop é um transporte de altíssima velocidade que opera dentro de tubos a vácuo, né? São como aviões sem asas que viajam em trechos a 1.200 km por hora. É mais que trem-bala. É mais que trem-bala. É 4 vezes mais que trem-bala, praticamente. Mas me diga uma coisa, Beto, fazer uma pergunta pra você. Assim, a gente vem com o Smart City, vem com a cidade inteligente, conectividade, rapidez, mas assim, a pandemia não faz a pandemia não é um turbilhão, assim, a gente não tem ideia do que acontece em 2025, às vezes eu fico pensando como é que as pessoas que têm 20 anos vão se locomover daqui a 10 anos, né? A história do drone, a história do joystick, a história da matriz energética, vamos dizer, e eu caso junto com isso, gratidão, compaixão, sensação de beijo, sensação de abraço. Dona Maria, o que a senhora quer? Quer mais um pedaço de pizza? Eu acho que assim, o mundo vai tão digital, que ele vira analógico. Assim, dá uma volta. Opa, peraí. Vamos abraçar. Ontem eu estava conversando com uma moça lá, ela estava falando sobre viagens, né? Eu falei para ela, falou, não, mas eu não... E o cara do meu lado falou assim, eu sou igual você, Marcelo Almeida, eu não gosto de delivery. Eu falei, eu não quero que o meu croissant de amêndoa chegue na casa do Beto virado ao contrário, de dorso. Eu quero que ele chegue de cima. E eu quero que a pessoa saia de casa e chegue aqui e às vezes nem tenha mais croissant. Como assim? Não tem mais croissant? Ah, acabou, Dona Maria. Volta amanhã. Amanhã eu deixo separado para a senhora. Então essa fantasia do cheiro, às vezes eu fico olhando e vendo essas coisas que eu leio muito sobre o Jaime Lerner, sobre Curitiba, né? A história do sol, né? A cidade, o que era, né? A primeira carta de Atenas, né? O cara morar numa casa que tenha um pouquinho de vegetação, um pouquinho de sol, harmonia. Esses dias os caras me levaram aqui na Fazenda Rio Grande para visitar a Minha Casa Minha Vida. Cara, eu quase fiquei tão triste. Falei, cara, o cara vai morar nisso aqui? Como assim? Mas não tem um parque de diversão, não tem uma farmácia, não tem nem um boteco para tomar um home office, uma cerveja, Estela? Mas isso aqui tá fora de tudo. Não, mas é para... Hã? É para ganhar dinheiro, porque daí faz o negócio da Caixa Econômica. Mas, cara, e a família? Cara, isso aqui é a extensão da vida da pessoa, é a casa da casa dele, né? Então, é tão antagônico, é tão diferente de tudo que o Jaime Lerner pensou. Então, a gente vai falar depois no outro bloco um pouco mais sobre... Eu queria saber o que a pandemia faz no iCities, nas cidades inteligentes. Vai ficar aí o suspense. Porque agora... Pro bloco mais, pro nosso bloco aqui. Vamos respeitar. Deixa eu agradecer então, que já são 7h29h40. Queria agradecer muito a Esther, que ficou comigo aqui durante 30 dias. Essa coisa que a gente falou de gratidão, essa gratidão de trabalhar na Rádio T, essa gratidão de fazer dados virar conhecimento e conhecimento virar apego, virar, né? Esse bom vício que a gente tem que ouvir Rádio T. Bom carnaval, se cuide, não beba muito, se divirta. E eu, se Deus quiser, quinta-feira que vem, estou aqui ao vivo novamente para todo o estado do Paraná. Obrigada pela companhia. Para nós, até amanhã. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. 7h32, voltamos com o T-News, agora falando para Curitiba, região metropolitana, e dando continuidade aqui à nossa entrevista com Beto Marcelino, que é engenheiro agrônomo em formação e sócio fundador da iCities, que organiza o evento. iCities, né? Melhor dizendo. Exato. iCities, se você falar iPhone, é um telefone inteligente. iCities são cidades inteligentes. É isso aí. Então, se ele fala iCities, eu também vou falar iCities. Tava tendo um papo aqui com o Marcelo Almeida e o Marcelo falava sobre a pandemia, a relação da pandemia com cidades inteligentes. É isso, Marcelo? Sim. O que você acha assim? Qual que é essa mudança que pode ter? A gente fala muito dos novos apartamentos, no novo transporte público, né, com a pandemia. E o que a pandemia pode mudar nas cidades, né? Qual que é essa troca de informação, né? O que é esse teu encontro? É em Curitiba? Sim. Esse encontro, assim, ele traz informações novas de outros lugares do mundo para Curitiba? Sim, bem, aí são duas coisas, né? Essa pergunta da pandemia, ainda, na verdade, a gente não consegue ter um veredito final sobre todo esse movimento global. A gente sabe que durante 2 anos as pessoas tiveram que ficar mais em casa e tiveram que se adaptar em casa
independente do tamanho dessa casa e do nível de conectividade que ela trazia. Então não tem como a gente não falar de cidades inteligentes sem a gente lembrar que a gente tem hoje toda uma internet disponível para, inclusive, pensar nas soluções. Um deles foi um aplicativo premiado que durante a pandemia foi muito utilizado, que é o Saúde Já. Em 2018, quando Curitiba, pela primeira vez, depois que eu conheci o Rafael Greca, em 2017, ele falou, vamos fazer esse evento aqui, porque a minha empresa é chancelada pela FIRA Barcelona e eu poderia levar esse evento para qualquer lugar do Brasil. E eu sou curitibano e a ideia era apresentar aqui, mas caso não tivesse um fit com a cidade, que eu acharia quase impossível, a gente teria que levar para outra cidade. Mas a partir daquele momento, Curitiba se voltou para a inovação, para o empreendedorismo, para as startups, aí veio junto a criação de um aplicativo de saúde e que eles submeteram para um prêmio global que acontece ou em Barcelona ou no Latam, Smart City Latam, no Award de Puebla, e esse aplicativo ganhou um prêmio global. E é esse aplicativo? Não é o Saúde Já, hein? Exato. Mentira. Juro. Ele já tinha antes da pandemia? Já tinha esse aplicativo em 2017. Foi um dos primeiros aplicativos que Curitiba criou e que ninguém imaginava que durante a pandemia ia ser um dos aplicativos mais essenciais. Poxa, minha mãe com 71 anos, minha vacina chegou. É incrível ele é chocante. Socialmente o que ele fez e como ele funciona bem. Ele é chocante mesmo. Né? Então aí está um dos sentidos de uma cidade que se comunica usando a tecnologia como meio, não como fim. Então acho que muitas dessas soluções vão permear a nossa vida ainda até que essa pandemia se acalme, porque você falou do delivery até agora. Teve pessoas que precisavam, pessoas com comorbidade em casa. Era uma necessidade ter que pedir comida. Sim. Não era porque ela gostaria de estar comendo embalado. Então, a gente viu os aplicativos de delivery explodindo e eles melhoraram muito o serviço nesse meio. Eles aprenderam a atender rápido, com um valor melhor, atendendo pessoas que não podiam. Então, vamos pensar no todo, né? Não é o que a gente muitas vezes deseja, claro, mas é o que a coletividade espera. É. Então, eu acho que eu escrevi um artigo dizendo que as cidades depois da pandemia seriam mais conectadas, mais engajadas e mais humanas. A gente viu muito assim a cidade olhar para as pessoas com menos possibilidade também. Eu percebi nas hortas urbanas, nas fazendas urbanas, que eu acho que é um bom exemplo e também case para premiação, o trabalho, né? Eu como vocação, eu sou engenheiro agrônomo e sou formado aqui na Federal do Paraná, e eu sempre pensei que Curitiba é muito verde. Trazer a natureza para a cidade é muito legal. Pensar em trazer esse espacinho verde na sua casa, um pouquinho do sol, é essencial para a saúde mental, saúde física, né? Para a tua sustentabilidade, né? Para que você possa... E Curitiba tem muito isso. Então, essas cidades ao redor do mundo, muitas, né? Austin é um exemplo. Pô, tem um SXSW. Nós temos o maior evento do Brasil, cidades. Austin, no Texas, tem o maior evento de tecnologia, empreendedorismo e entretenimento. Se você for para lá, eles consideram que é a Curitiba dos Estados Unidos. Oh, que interessante. Ela é parecida no aspecto da parte geográfica, ela é verde, diferente um pouco do que a gente tem de noção do que acontece no Texas, né? Tem muita árvore plantada desde a época que os hippies saíram do Woodstock, foram para lá. E tem um legado do Woodstock lá em Austin, desses caras, e eles falam que Austin é uma porção da Califórnia cercada de Texas por todos os lados. Por quê? Porque lá eles pensaram exatamente como a gente começou a pensar aqui também. Sim. A gente tem cultura, a gente tem universidade, a gente tem um povo que se você der energia, ela vai consumir. Vai. Né? Se a gente for só passivo, ok. Agora, se a gente for provocado, a gente é muito reativo. Né? O curitibano é assim. O muito lindo assim. Isso que você fala, muito lindo isso. E eu me considero esse curitibano, porque eu poderia muito bem ter continuado numa Cargill, morando, sei lá, quando eu me formei fui para Cuiabá, trabalhando com grandes culturas. Eu falei, não, eu voltei para Curitiba, eu tinha um negócio aqui, e eu ampliei meu negócio aqui, e eu fui estudar. Eu fui estudar porque que a gente podia, de repente, trazer outras ideias para cá, já que todos que eu conhecia também gostavam de trazer boas ideias para cá, como você, que é um exemplo disso. E não é de agora, de muito tempo. Eu falei, pô, eu vou me encaixar nesse rol. E Curitiba trouxe esse evento para cá exatamente para explorar um pouco do que esse curitibano, que às vezes não aparece, como que ele pode realmente entrar numa cena
que é, pô, hoje a gente falou do aplicativo, mas tem tanta coisa em Curitiba. Se você olhar que Curitiba nos últimos tempos começou a trabalhar nessa questão de investimento em startups, né? Nem sempre uma startup está ligada diretamente à tecnologia. É de base tecnológica, sim, mas um Adam Robô, que está aí na Rua 15 oferecendo testes gratuitos de visão para você ver se você tem catarata ou glaucoma. Nasceu num coworking público, no Worktiba do Parque Barigui. Quer dizer, um grande amigo meu tava ali pensando assim, pô, o que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho uma história. E ele hoje realmente tá muito forte. Por quê? Porque ele salvou vidas. Porque salvar os olhos não é só salvar o olho. Não. Pode salvar a vida. Tem muito propósito. Fala uma coisa agora legal que eu fico vendo, é esse mundo da... Eu li uma coisa do Nizam Guanais, fala que quem é pequeno vai ficar grande, quem é grande vai ficar pequeno. E o pequeno vai passar por baixo das pernas do grande, não vai passar por cima. Por 2 motivos, ética e técnica. E daí quando você vai, essa sacada. Quando eu vejo assim, ontem eu fui no Detran, e assim, às vezes eu falei, pô, mas sabe, eu até ia falar pro Rafael, se grude no Detran, o Detran se grude em Curitiba, porque o Detran hoje é um órgão absolutamente muito rápido. Você tem a carteira de motorista aqui, o CRV aqui. Sim. Eu fui fazer teste lá toxicológico, não mexo com tóxico, daí minha categoria é E. Aí ontem tudo funciona, é categoria. Aí essa coisa do saúde, eu vou viajar para Bahia, já sei que baixaram para mim, que eu sou meio analógico aqui, o saúde já. Então assim, o que eu acho muito bárbaro, assim, acho muito lindo é isso que eu falo assim, essa inteligência da tecnologia, da conectividade, para diminuir a burocracia. Eu sou velho, eu tenho 55, fazer 56. Você me tirando da barriga do balcão, cara, não ficando numa fila ridícula, ou explicando que aquela fila é para A, essa é para B, sabe? Já dividindo as coisas. Inteligente. É um fluxo, não, é um fluxo de informação, assim, um fluxo de informação. Ontem eu estava ouvindo, assim, até achei legal, assim, ontem o Madeiro me mandou uma mensagem muito linda, o Durski, ele falou, Marcelo, porra, eu passo 3, 4 vezes na frente da prestinaria, e, cara, toda hora tem gente, que fantástico, eu fiquei, me emocionei, chorei, assim, no táxi, cara, vindo de um cara que, desse tamanho, achar a prestinaria legal, eu que acho ele legal, e daí, assim, mesmo dentro da prestinaria, que é um lugar que passam 600, 700 pessoas, o que eu posso pegar uma pequena, mas assim, uma pequena startup, pro cara dar uma solução na minha fila? Olha que loucura. Vai que um menino desse, né? Então, é isso, assim. Para mim, o Smart City são coisas, assim, que são inovadoras que eu nem percebo que mudou minha vida. Quer ver? Assim, eu fico olhando esse negócio que os caras inventaram, que é tal da aproximação. Mas um ano atrás eu pedia pra Dirce, pega lá 2 blocos de cheque para mim no Banco do Brasil. Mas isso fazem 600 dias. É 2 anos. Aí essa semana eu fui passar, até não sei se pode, fui passar lá a aproximação na prestinaria para pagar uma conta que eu devo para mim mesmo. Nem senha pediu. Até o valor era alto. Você falei, me assustei. Não, eu tô meio chique esse meu cartão aqui. Me assustei. E aí vai, assim. Então, para mim, que eu sou analógico, esses dias consegui embarcar. Só com o celular, eu embarquei dos Estados Unidos pro Brasil. Tudo. Eu embarquei de onde que eu tava, que cidade que eu tava, não vou lembrar agora. Eu embarquei de fora para cá, dos Estados Unidos pro Brasil, sozinho. Para mim. Eu mesmo tiquei minha bagagem, eu coloquei ela lá, eu mostrei meu passaporte num totem. Não, a hora que eu entrei no avião, assim, eu falei, cara, eu tô voltando dos Estados Unidos sozinho. Não falei com ninguém. Como é que os caras conseguem ter essa... Será que essa minha mala vai chegar? Eu bem zebra, né? Bem meio tongo. Então, eu acho que tem uma coisa que é muito legal. E quando vem na saúde, a gente fala muito aqui sobre essa história do... Eu falei, porra, os caras não têm diagnóstico rápido e barato, não é possível isso. O grande problema da pandemia é se a gente souber quem tá bichado, segura os bichados lá, né, que eu falo. Segura eu com Covid. Mas é isso. E ao mesmo lado, ao mesmo tempo eu vejo que essa nova geração é como esponja. Claro. Eu mais difícil. Mas, pô, pegar um filho meu de 18, de 17, de 14... e colocar nesse jogo jogado teu, quando você fala de La Ramblas, você fala de Barcelona, cara, é um mundo muito legal. O que eu acho que vem, novamente, é essa capacidade de uma geração mais fidalga. O que é mais fidalga? Mais fina, assim, sabe? Não, eu quero ir pra festa, não importa o carro que eu tô, sabe? É menos exibição. Eu lembro uma vez o Jaime Milhari me falou, Beto, que um dia eu tava com ele falou, Marcelo, cara, na década de 80... Ele falou, eu fui muito burro, Marcelo. Eu falei, por que, Jaime?
Eu tinha que ter tirado o cobrador de ônibus naquela época. E já tinha uma taxa de confiabilidade de 80-20. Como 80-20, Jaime? 80% da população era muito correta. Era muito cidadão europeu. Ele tinha princípios básicos, princípios católicos, princípios éticos e morais. Ninguém ia pular catraca. Mas era um momento. E eu podia deixar um 20% dos pés de, né, os pés de macacos, os orelhas secas, os nariz de folha. Sim. Os 80 eu pagava por 20. Mas depois deu uma perdida. Sim. E agora eu acho, pode ser que eu esteja enganado, tá voltando muito o fio de bigode. A palavra vale muito hoje. A gente vê isso, a gente consegue ver validações, inclusive, disso em universidades. Algumas que testaram e não deram certo e outras que testaram e tá funcionando até hoje. Você falou agora há pouco sobre 2 anos, né? A questão da aproximação, pagamento, cartão por aproximação. Acho que a pandemia acelerou esse processo, qual a gente realmente é menos touch, né? A gente tem menos toques para a gente poder ter menos risco de contaminação. Então, a pandemia veio, de fato, colocar e emergiu muita coisa nova que estava na esteira para ser lançada e aí vai em frente, tá? A gente vai ter muito mais facilidade no ir e vir daqui para frente do que a gente já teve um dia. Eu queria falar sobre os 5 temas que vão abordar o evento. Desculpa, falei demais. Não, porque daí a gente vai eu vou... Tem ouvinte dizendo que hoje o programa vai até o Jornal Nacional. Não ia falar, mas já... Marcelo, significa que tá bom. Então eu vou falar aqui os 5 temas que nós vamos abordar dia 24 e 25, que daí eu acho que daí você vai poder lembrar de mais alguma coisa, porque eu tô adorando mais do que ele imagina. Bem, tecnologias inteligentes aqui para cidades, né? Os aplicativos, os semáforos inteligentes, a iluminação inteligente e as centrais meteorológicas também, que são novidades nas grandes cidades, tá? A inovação e negócios disruptivos, né? As startups, as ações colaborativas, os hackathons. A governança em uma sociedade, né, inteligente. Quando a gente fala de uma sociedade inteligente, sociedade organizada, né, com um propósito específico e colaborativo. A gente tem aqui um exemplo do Vale do Peão, que é a nossa agremiação de pessoas que pensam na cidade de forma voluntária. Eu sou parte da liderança do Vale do Peão desde que ele nasceu. Tem outros exemplos aqui perto que eu considero importantíssimos para o desenvolvimento do sul do país, principalmente ali em Joinville e Floripa, posso comentar isso depois. A mobilidade inteligente para o futuro, né? O car sharing, esse desapego dessa juventude hoje em usar um aplicativo, seja ele qual for, e não ter a posse do carro, já mudou o planeta. Não é mais sonho já tirar a carteira de motorista. Mudou a indústria, hoje eu compro o carro por assinatura. Eu não preciso ter o carro. Saudades do carro, uma vez o Jaime falou, qual carro que você quer? Eu falei, qual é o melhor carro do mundo? Eu falei, não sei. Ele falou, a BMW. Eu falei, Jaime, pelo amor de Deus, cara, não acredito em você. Cara, você falando em transporte, BMW. Sabe por quê? Eu falei, por quê? Esse era o Jaime Milene. B de bus, M de metrô e W de walking. Já adorar. Uma sacada essa. Né? Jaime, eu tenho uma história com o Jaime, antes de eu terminar aqui o último tema. Quando eu estive lá em 2010... com a ideia da concepção, eu quis usar alguns elementos fractais para criar o iSeeds. Na minha cabeça ele tinha um formato, né? A marca, a empresa, não tinha nada a ver com o iPhone e Steve Jobs. Tinha algo muito mais relevante para mim. Eu falei, mas eu preciso validar alguma hipótese. Eu falei, vou validar com ele. Eu sentei com ele aqui na ponta, eu aí onde você tá, e mostrei, eu fiz um hexágono, né? Com o exemplo, a marca sempre foi um hexágono, a marca do iSeeds. Ele fez uma apresentação grande para que ele pudesse olhar e ele virava assim, tinham 6 eixos estratégicos dentro desse hexágono, né? Sim. Startup, economia criativa, tecnologia, tinha sustentabilidade, comunicação e tá faltando um. Tudo bem. Tudo bem, agora eu não lembro. É que faz muito tempo isso, não uso mais essa referência. Ele ficou girando assim, ele falou, colocou na mesa e falou, que baita projeto, né? Mas a iSeries, eu não concordo com esse nome. Daí eu falei... E agora? Já deu na trave, já. Eu acho que tinha que ser projeto culhão, porque se você quer fazer tudo isso, você vai ter que ter muita coragem. Daí eu falei, gostei. Só que eu saí de lá, com muito medo, assim, mas ao mesmo tempo muito empolgado, porque ele falou, cara, você... Não sei se vai dar certo isso, mas já somos bons amigos, conte comigo. É lindo, lindo. Então ele me deu esse desafio e é pra minha vida, né?
Então isso já vai fazer 11 anos. Então, antes de fazer outro dele, ele falou assim, um dia eu falei com ele, falei, Jaime, como é que é esse anel da integração? Ele falou, não, cara, eu não sei se vai dar certo esse pedágio, mas, cara, os caras têm que chegar no Porto de Paranaguá mais rápido, as coisas têm que fluir, você vai ter que sentir que nessas estradas pedagiadas, alguma coisa de segurança, você vai se sentir mais seguro. Porque o cara pegou um boné, pegou um chapéu, eu tava com ele, pegou um cap de engenheiro civil, assim. Pegou uma caneta, essa que se escreve nesses troços branco aí, que fazer o tal do coaching lá, o cara vai dar palestra lá. Pegou e escreveu, fez assim o mapa do Paraná, assim. Começou a escrever assim, isso aqui é Curitiba, Paranaguá, aqui uma estrada até Cascavel, aqui. E o cara fez um mapa do anel de integração com uma caneta preta, assim, e colocou norte, sul, leste, oeste. Eu falei, meu Deus, como é difícil ser simples, né? É, exatamente. Você estava no mobilidade. Mobilidade inteligente, né? Você poder compartilhar um carro, e se ele for elétrico, melhor ainda. Se ele for conectado, muito bom. Se ele for autônomo, quem sabe chegue isso no nosso país. Na Califórnia já está sendo usado em uma escala muito boa. O shuttle, né? Que também é um transporte que está sendo usado na Europa, que você tem um micro-ônibus sem motorista, ele é conectado, ele é elétrico, ele é inteligente, ele faz uma rota inteligente dentro da cidade. Isso tudo a gente já... O Rafael Greca foi comigo 2 vezes para Barcelona. E as 2 vezes ele ficou olhando os shuttles e falou, puta, cara, isso funciona bem porque a gente faz os testes lá. E é algo assim que não tem o cobrador, mas também não tem o motorista. E é difícil imaginar algo assim, mas lá funciona muito bem. E é necessário, porque as pessoas querem fazer pequenos deslocamentos, o last mile, que a gente chama, e às vezes está chovendo, está frio, né? Esse ano lá estava 4, 3, 2 graus, Legal. E a brasileirada vai meio sem roupa de frio, e às vezes está muito sol. Então o shuttle ajuda nesse pequeno deslocamento, a mulher está de salto sempre elegantes. Aí é o problema das calçadas não inteligentes. Então assim... E legal o celular da Last Mile, sabia? Aprendi com você hoje. Porque o Last Mile eu uso muito aqui com a Canete, que eu li um artigo do Last Mile em relação ao centro de distribuição, por que o produto chega em 2 dias? O cara vai lá no Amazon, e o Last Mile, assim, pô, você mora no vilarejo do vilarejo, mas depois que virou esquina, que não tem mais. Então o Last Mile é aquele guri que já vai de bicicleta. Beto! Exato. Eu fui lá buscar no correio teu tênis, teu tênis verde. Então, assim, o Last Mile é o último, né? Que pode ser feito de mula, de bicicleta, a nado. É isso mesmo. Eu não sabia que podia usar Last Mile também para mobilidade. Você deu o exemplo do tênis verde, tá fazendo lobby do Vert. Eu gosto muito da ideia da concepção sustentável. Sabe que eu gosto do Vert? Não, que eu gosto do Vert, assim, que eu fiquei tão... Eu não gosto de ler revista Veja, não leio Veja, mas fiquei mais contra a Veja, porque o nome do tênis é Veja. E a Veja no Brasil não deixou que se chame Veja. Exato. Aí mudou para Vert. Exato. Olha só que história. Agora são 7h51, a gente tem que fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a última parte dessa conversa sobre Smart Cities. São 7h53, bom dia para você que acompanha o T-News. Antes da gente retomar a entrevista aqui, uma atualização sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia está sendo atingida por uma segunda onda de mísseis, de acordo com o assessor próximo do presidente ucraniano. Um correspondente da agência de notícias Reuters ouviu uma série de explosões em Kiev ao meio-dia do país, que seria 7 horas da manhã aqui de Brasília. Um dirigente do Ministério do Interior da Ucrânia disse que centros de comando em diversas cidades, inclusive Kiev, foram alvos de ataque por mísseis. As informações que a gente tem é que a Ucrânia está reagindo, o exército ucraniano está reagindo. A ONU e os Estados Unidos tentam ainda evitar um conflito aí com os aliados, mas está todo mundo em alarme nesse momento em relação aos ataques da Rússia que começaram nessa madrugada, então já teve uma segunda onda agora pela manhã. Aqui no T-News voltamos à conversa com Beto Marcelino, que está falando com a gente sobre o evento Smart City, que acontece no mês que vem aqui em Curitiba, né, Beto? Exato, dias 24 e 25. Você falou o último, e o último era isso, o quinto. O quinto seria cidades sustentáveis. O quinto tema que nós vamos tratar lá, que trata um pouco da economia circular, do que a gente aqui, quando pequeno, né, a gente
teve os programas Família Folha, Separe, né, o lixo reciclado. Então essas cidades sustentáveis elas evoluíram bastante nesse aspecto, né, de você ter de fato a indústria, né, da reciclagem, as usinas de reciclagem, as cooperativas de reciclagem, e a indústria pensando exatamente como que ela coloca menos agressão no ambiente. O lixo reverso, né? O lixo Eu lembro disso, eles falam, você produz muita caixa de papelão. De alguma maneira você tem que separar uns centavos de real por quilo para que ele tenha um retorno, né? E aí a gente transcende um pouco, extrapola isso pensando que uma cidade sustentável ela tem que ser usar melhor os seus recursos financeiros, os seus recursos naturais e também os seus recursos sociais, os recursos de talento. A gente tem que tentar trabalhar melhor toda essa questão, essa tríade, porque quando a gente fala que uma cidade é sustentável, não adianta só ela fazer marketing, que ela é uma cidade verde. Né? Ela tem que agir dessa forma. Tem que ser de verdade. E o cidadão ele tem que estar engajado nesses programas. Eu acho que Curitiba continua mantendo um metro quadrado verde por habitante muito legal. Barcelona, para você ter ideia, fora desse bairro 22 Arroba, que é o bairro que foi organizado para ser um bairro verde, na região das Manzanas toda de Barcelona é 7 metros quadrados de área verde por habitante. Curitiba tem quase 70. E lá na área nova tem 40. Já tem 40 metros. Em 21 anos, eles conseguiram colocar 41 metros de área verde por habitante, que são quase 100 mil pessoas que vivem nessa região. Então, cidades sustentáveis vai ter muita coisa sendo falada que é bem interessante, assim, dessa evolução da gente... uma cidade verde, uma cidade que traz a natureza para dentro dela, geralmente é a cidade mais rica. Eu vejo muito essa transversalidade, esse lado transversal da educação. Assim, sempre que a gente fala de tudo que a gente lê, assim, eu vejo aqui, eu na Rádio Teta entrevistando junto com ela, mas foi a capacidade que os professores tiveram de me ensinar a ler e escrever e de eu gostar de urbanismo. Tava esses dias, o Jaime falou, você tem que ir atrás do Yangel esses dias. E eu fui lá, fui ver ele falar, fui para Dinamarca, fui para Suécia, fui para Finlândia e entendi a cidade para as pessoas. Aí, cara, daí você entende, daí você vem e eu coloquei isso na prática, numa calçada que eu reformei e 2 lugares que eu abri que você não pode entrar. Você não pode entrar, você só come lá fora e agora ao lado desses 2 lugares eu aluguei um espaço que você vai entrar. Então a praça é para dentro e o mercado e o comércio é para fora. Você sai na calçada para comprar o café e você entra na praça para tomar o café. É ao contrário. Mas tudo isso porque a capacidade, de alguma maneira, ou na engenharia, ou no cursinho, no pré, lá ensino fundamental, que a gente falava, ginásio, os caras me ensinaram a gostar de cidade. Então, essa capacidade do lixo que não é lixo. Hoje, assim, se o lixo é separado, eu não consigo não separar meu lixo. Mas eu não consigo porque eu aprendi Eu tenho muita agonia de jogar meu iogurte junto com o outro. Já então, intrínseco eu já pra gente, separo, né? eu tenho Exato. vergonha de mim mesmo, de não fazer isso, né? Sim, sim. É assim, tem coisa. Eu aprendi agora na pandemia a fechar a torneira quando escovo o dente. Mas eu não fechava a torneira para escovar os dentes, né? Mas a pandemia me ensinou a lavar as mãos. Eu não gosto muito de álcool gel. Mas eu não lavava a mão 6, 7 vezes por dia, 8 vezes por dia como eu lavo. Eu não ponho a mão na boca mais, já virou. Então, mas como é que se faz? E é engraçado isso, porque Curitiba, eu acho que o Jaime Lerner conseguiu, eu sempre falo, parece que ele conseguiu fazer que a gente fosse... A analogia não é boa, mas como fosse Curitiba é um McDonald's e eu sou o combo número 1. A gente sente produto de Curitiba, né? Uhum. É muito tesão, cara. Sim, sim. Cada vez que eu tô num lugar, eu fui agora pro um hotel Palácio Tangará, um negócio lindo de São Paulo. Eu falei pra gerente que eu era de Curitiba. Nossa, aonde se vai é uma coisa assim, é untouchable, é quase imensurável, Sim. né? Na cabeça das pessoas, você ser um curitibano. É uma honra, né? Muitas vezes a gente dá esse valor e ter esse orgulho. E a gente, com o evento, quando a gente trouxe... Quando a gente fazia o Fórum Internacional iCities, a gente fazia algo aqui do Atuba Belém para as pessoas que eram os pensadores daqui, mas trazendo gente de fora para provocar. Uhum. Essa provocação deu tão certo que quando a gente foi em 2000, eu vou há muitos anos para Barcelona, nesse evento desde que ele iniciou, eu já vi o Rio de Janeiro ganhar com a Central de Comando e Operações, um prêmio lá, depois acompanhei Tel Aviv ganhando, depois acompanhei Singapura, Dubai, várias outras cidades que ganharam os prêmios e falando assim, e eu faço sempre alguns vídeos lá falando assim, Curitiba precisa ter um evento desse.
Comecei falando assim, Curitiba precisa um dia receber uma premiação dessas. E E eu agora? comecei indo com 2. Ano passado eu levei 140 pessoas. Então eu acho que o evento vai trazer algo assim pra gente poder lembrar que Curitiba tem esse potencial. Beto, em 10 segundos, dá um recado pra gente aí, quem quer participar, e obrigado pela participação sua aqui Eu hoje. aqui já tenho aqui eu tô feliz que o Marcelo vai estar junto lá, um speaker desse evento. Tem gente que espera a vida inteira para poder falar no evento internacional desse nível, né? É o maior evento do Brasil de cidades inteligentes. Tá em Curitiba, a gente quer manter ele aqui, a gente tem a força do governo do estado do Paraná, da prefeitura de Curitiba. E quero convidar todos vocês, vamos ter alguns lançamentos, 5G vai ser a menina dos olhos desse nosso evento. Vamos ter uma área chamada Paddock, que vai ter uma área gastronômica, quem sabe prestinaria vai estar lá. Vou falar com ele agora. E é isso, 24 e 25 de março, espero vocês lá no maior evento do Brasil de cidades inteligentes. Obrigada, Beto, pela participação. Pontualmente, 8 horas, e a gente fica por aqui até amanhã. Tchau, até amanhã pra vocês. Fiquem aí. Bom carnaval, se cuidem. Vai na fé. Até quinta-feira que vem. Amanhã, Esther com vocês. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau. News.